Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento estou aqui para gravar mais um vídeo para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. Então já quero lhe fazer o pedido, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, compartilha este vídeo com mais pessoas, ajuda o canal a crescer. Querido, neste momento estou aqui para gravar um vídeo a respeito dessas duas Bíblias. Eu quero fazer uma comparação de algumas notas de estudo. Não são muitas, são poucas, mas eu creio que será de grande valia para o seu conhecimento. De um lado se encontra a Bíblia de estudo do discípulo e do outro lado a Bíblia de estudo da Reforma. Duas Bíblias de cunho teológico e por isso eu quero fazer essa comparação de nota de estudo. Então vamos para o vídeo? Roda a vinheta. Então, querido, a primeira nota de estudo que eu quero ler com os irmãos se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, que vai dizer: Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então a sua nota de estudo vai trazer aqui, referência do versículo 12, salvação, aceitação, né? Aqueles que recebem Cristo o aceitam. Receber Cristo e crer nele é a mesma coisa. Essa aqui é a nota de estudo da Bíblia do discípulo. Versículo 12, evangelismo. Chamada à salvação. Todos os que recebem Cristo mediante arrependimento e fé, referência em Atos 2,38, tornam-se filhos de Deus. Esse chamado e a promessa devem ser proclamados a toda a humanidade. Versículo 12 e 13, aí trata a igreja, comunidade de Deus. Para pertencer à família dos remidos de Deus, é necessário mais que o nascimento natural. Os filhos de Deus devem experimentar um novo nascimento espiritual pela fé em Jesus, o Filho de Deus que também era divino. Só Deus pode conceder o poder espiritual para que nos tornemos seus filhos. Aqui aí entra a parte da salvação, iniciativa. Através de Cristo, Deus tomou a iniciativa para tornar as pessoas filhos e filhas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos no nome daquele que Deus enviou a nós, e não por causa de descendência ou vontade humana. Então aqui é um método de estudo desta Bíblia do discípulo. Agora deixa eu passar aqui para a Bíblia de estudo da Reforma. Deixa eu abrir aqui nessa mesma nota de estudo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Que vai dizer aqui, verso 12. O receberam, sinônimo de crer, poder, do grego exousia, liberdade, autoridade. Cristo nos autoriza a nos tornarmos filhos de Deus pela graça, por meio da fé. Verso 13, a nota de Lutero. Estas palavras são a refutação do evangelista, por assim dizer, a todos aqueles que reivindicam quaisquer coisas dentro de si mesmos, das quais possam se vangloriar. Não importa quão boa ou rica tal coisa possa ser, ou mesmo que sejam muitas, elas em nada contribuem para você se tornar um filho de Deus. Tal obra, o novo nascimento, é de Deus.
Continua Lutero, né? Apenas Jesus dá esse novo nascimento, garantindo aos que creem nele o privilégio, o direito e o poder de tornarem-se filhos de Deus. Então aqui podemos ver a primeira nota de estudo sendo comparada. Vamos à segunda nota de estudo, encontra em João 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu quero pegar a partir do verso 3 ao 5, né? Que vai falar das ordenanças, batismo como a vida. O verso 3 ao 5, Jesus diz que para Nicodemo que necessário era nascer de novo, né? Então vamos ver essa nota de estudo. A expressão nascer da água e do Espírito tem representado um campo de batalha de interpretações. Nela, os estudiosos da Bíblia veem, primeiro, o batismo de João e o batismo de Jesus. Segundo, batismo e Pentecostes. Terceiro, a exigência para que um líder judeu se submetesse humildemente ao batismo em água antes de receber o Espírito de Deus. Quarto, a recepção da palavra ou ensino de Cristo e a recepção do Espírito. E quinto, a purificação espiritual e o poder do Espírito. O contexto imediato nos revela basicamente o contraste entre o nascimento físico, mencionado por Nicodemos, e o novo nascimento, ou o nascimento do alto, que Jesus afirmou ser essencial para que se possa ver o reino de Deus. Neste evangelho, apenas 2 capítulos antes, o verso 26 ao 33, do capítulo 1, aparece outro contraste entre o batismo de João na água e o batismo do Espírito afirmado por Jesus. Essa ideia pode estar implícita na expressão, mas ela não pode ser uma referência ao batismo cristão a esta altura do ministério de Jesus, uma vez que o batismo ainda não havia sido instituído nem ordenado. Considerando que no texto grego a palavra espírito não vem acompanhada de artigo, o, seria um erro gramatical separar água e espírito. É provável que ambos, água e vento, ou espírito, simbolizem a atividade poderosa do Espírito Santo no novo nascimento. A ideia principal está muito clara. O nascimento físico não é suficiente. É preciso nascer de novo espiritualmente para entrar no reino dos céus. O contraste é enfatizado no verso 6. Agora aqui a nota 5 e 6, o Espírito Santo, regeneração. Veja a nota em Ezequiel 37, versículo 12 e 14. Jesus surpreendeu Nicodemos ao afirmar que mesmo os líderes religiosos, como os fariseus, devem nascer de novo para entrar no reino de Deus, e descreveu o novo nascimento como obra do Espírito Santo. Entre outras ideias semelhantes encontram-se as seguintes: um novo século, Colossenses 1:26, uma nova criação, 2 Coríntios 5:17, um novo pacto, 1 Coríntios 11:25, uma nova criatura, Gálatas 5:16, um novo homem, Efésios 4:24, e regeneração, Tito 3, versos 5 e 6. Em Cristo, tudo é novo, 2 Coríntios 5,17. O Espírito que vivifica é especificamente afirmado por João 6,63 e também por Paulo em Romanos 8,2. Então essa é a nota da Bíblia de Estudo do Discípulo. Vamos para a nota de estudo da Bíblia de Estudo da Reforma, que vai dizer que, verso 3, nascer, metáfora para a salvação, realçada por João, de novo, do grego anote, do alto. Nicodemos ou compreendeu errado as palavras de Jesus, pensando se tratar de um nascimento e esforço humanos, ou está dando início a um jogo de palavras ao conversar com Jesus tão literalmente quanto possível. Jesus, porém, refere-se a um renascimento espiritual que somente Deus do alto pode efetuar. Reino de Deus. Em João, expressão usada somente aqui no verso 5, refere-se ao reino de Deus que vem na pessoa de Jesus, a qual será o sempre foco principal de João.
Nota do verso 5, nascer da água do Espírito. Embora o verso 3, elaboração do verso 3, observe que a preposição de, do grego ek, rege ambos os substantivos, água e espírito. Portanto, pertence um ao outro e aponta para o batismo cristão. A nota aqui, eu acho que de Augustinhos, né? Nascemos espiritualmente dessa forma e em espírito nascemos pela palavra e sacramento. Em primeiro lugar, trataremos do batismo, pelo qual de início somos recebidos na cristandade. A razão e o livre-arbítrio é capaz até certo ponto de viver vida externa honesta, mas nascer de novo e obter internamente outro coração, mente e ânimo, isso apenas o Espírito Santo opera. Então estamos aqui diante de duas Bíblias, né, com notas bastante teológicas. Pular para uma próximo comentário aqui, né? Romanos 3, verso 24 e 25, que diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora comprometidos. Então vamos para a nota de rodapé. Olha como essa nota trabalha aqui, né? Parte soteriológica, salvação, e vai entrar, né? Salvação, redenção. Nossa nova situação diante de Deus vem através da redenção em Cristo. Aqui, redenção significa o ato de Cristo pagar o preço do nosso resgate do pecado. Essa redenção não é nada menos que a nossa liberdade e emancipação da culpa, do poder e das consequências dos nossos pecados. Salvação, graça. Jesus Cristo nos redime e nos reconcilia com Deus pelo presente merecido de sua graça, não por nenhum bem que tenhamos feito. Jesus Cristo, propiciação. Nossa salvação da condenação do pecado está disponível, porque Jesus morreu para nos libertar da culpa e da morte. Deus, graça. A graça de Deus é demonstrada concretamente em seu gesto de oferecer seu único Filho como sacrifício expiatório pelos nossos pecados, deixando-nos assim sem punição pelos nossos pecados quando aceitamos sua graça. Poderia Deus nos dar maior demonstração de amor do que essa? Salvação, propiciação. Na cruz, Deus apresentou Jesus Cristo publicamente como sacrifício de propiciação, do grego hilasterion, provavelmente referindo-se ao propiciatório ou tampa da arca no tabernáculo, referência de Êxodo 25, né, e Hebreus 9. Aquele era o lugar da propiciação, ou o lugar onde a misericórdia perdoadora de Deus se manifestava. O texto nos ensina que agora a cruz de Cristo é o lugar onde a misericórdia salvadora de Deus é revelada. Essa palavra também traz a ideia de evitar as consequências da ira de Deus. Na cruz, Deus tomou sobre si mesmo o castigo pelo pecado. Isso mostra a profundidade do seu amor e graça. Essa é a nota da Bíblia de estudo do discípulo. Então vamos para a nota da Bíblia de estudo da Reforma. No verso 24 e 25. Vai dizer que justificados gratuitamente por sua graça. A graça não pode ser adquirida, ela precisa ser dada por Deus. Redenção do grego apolitrosis. O resgate de um escravo prisioneiro com o propósito de torná-lo um cidadão livre. Cristo, ao morrer na cruz, deu sua vida para libertar todas as pessoas. Pela fé, aprendemos a misericórdia nele prometida e a opomos à ira e ao juízo de Deus em Cristo Jesus. Nota do verso 25, propiciação do grego hilasterion. Na Septuaginta,
A tampa da arca da aliança, onde o sumo sacerdote aspergiu o sangue do sacrifício. Veja a nota em Êxodo 25:17. Assim como a propiciação cobria a arca da aliança, assim a justiça de Cristo cobre o pecador. Jesus é o Cristo, é o sacrifício pelo pecado, mediante a fé. A fé não adquire nada, ela recebe o dom de Deus. Veja a página. Para manifestar a sua justiça. A obra de Cristo mostra que Deus castiga com justiça o pecado e também que ele graciosamente perdoa os pecadores. Tolerância, paciência com os pecadores. Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus não ignora o pecado. Ele retardou a punição até que Cristo pagasse. Alguns teólogos modernos têm, erroneamente, comparado o ensino de Paulo a respeito da expiação com o abuso de crianças, uma vez que o Pai enviou o Filho como sacrifício. Essa afirmação ignora a disposição de Cristo em realizar a plena expiação dos pecados. Cristo é verdadeiro Deus, reconciliando consigo o mundo. O Pai enviou o Filho do modo como um pai patriota envia seu filho para a guerra, pelo bem da nação. Um pai não envia um filho com alegria, mas de forma sincera. Está ciente do sacrifício e aguarda a vitória e o reencontro. Então aqui a nota da Bíblia de Estudo da Reforma. Agora nós vamos para uma nota polêmica entre as duas Bíblias, nas suas visões, né? Nós vamos ver a nota de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, que diz: Porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos para esta nota. Aqui ela vai abranger do verso 14 ao 18, que é a doutrina das últimas coisas, do arrebatamento. Então observe esta nota aqui. Os crentes que morrerem antes da vinda de Cristo não serão prejudicados. De fato, eles serão ressurretos antes que os crentes que ainda estiverem vivos sejam levados para estar com Cristo. Arrebatados, traduzido como rapere na Vulgata Latina, deu origem à palavra arrebatamento entre os dispensacionalistas do século XIX. O arrebatamento se refere à igreja sendo levada repentinamente para estar com Cristo no início do período de 7 anos de tribulação e, portanto, 7 anos antes de que Cristo volte à Terra. Outras interpretações usam a palavra mais vagamente, como uma referência aos crentes sendo levados para encontrar Cristo quando ele voltar. Os pré-milenistas históricos acreditam que a igreja passará por um período de tribulação literal e que o arrebatamento ocorrerá simultaneamente com a gloriosa volta de Cristo. Para alguns amilenistas, o arrebatamento mencionado aqui é uma ressurreição e juízo geral, sem referência a um período de tribulação específico no fim dos tempos. Outros amilenistas e a maioria dos pós-milenistas acreditam que a igreja passará pelo período de tribulação antes de ser arrebatada. As variações de opinião surgem do fato de que a Bíblia não estabelece claramente a sequência temporal em que ocorre o arrebatamento dos crentes vivos e a volta de Cristo. Veja a nota em Daniel 9:24 nem Mateus 24. O ensinamento importante aqui é que a ressurreição de Jesus garante a vida eterna para todos os crentes quando ele voltar, tanto os que já estiverem morrido quanto os que estiverem vivos. Então esta nota de estudo ela traz as suas diversas visões teológicas e deixa como em aberta. Agora olha esta nota de estudo e a última nota para nós finalizar. Essa aqui é a nota de estudo da Bíblia da Reforma.
O mesmo texto, 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, e a nota está aqui. Palavra, voz ressoada. 3 modos de expressar o mesmo chamado, ação do Senhor. Ordem, é a vivificante palavra do Senhor, voz do arcanjo, mencionada apenas outra vez no Novo Testamento, Miguel e Judas 9. O Senhor usa anjos para executar a sua vontade. O livro pseudo-epígrafo de 1 Enoque menciona 7 arcanjos, Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saraquiel, Gabriel e Remiel. Mortos em Cristo. Aqueles que morreram crendo no Senhor ressuscitarão primeiro. Agora que entra a polêmica, verso 17. O que ficarmos, cristãos que estiverem vivos sobre a terra, seremos arrebatados juntamente com eles. Do grego harpazo, termo que carrega consigo o senso de uma repentina e violenta. O senso de uma ação repentina e violenta. O ponto é que seremos todos reunidos na ressurreição, tanto os mortos quanto os vivos, quando Cristo voltar. A Vulgata usa o termo raptos, de onde a falsa doutrina moderna de um rapto. Deu para entender? De onde a falsa doutrina moderna de um rapto recebe seu nome. O ensinamento de Paulo é a respeito da ressurreição e não de um retorno secreto de Cristo. A nota do pai da igreja, acho que Crisóstomo, se não me engano, quando eles virem a terra agitada, a poeira subindo, os corpos levantando de todos os lados, sem ninguém causar isso, só o grito sendo suficiente. Quando virem um tumulto tão grande sobre a terra, então eles saberão. Que medo sentirão aqueles que permanecerem sobre a terra? O encontro do Senhor nos ares. No mundo antigo, pessoas que exerciam cargos importantes eram recepcionados oficialmente pelo povo que então as escoltava. O foco é a vinda conjunta do Senhor e seu povo. O ar era considerado a residência do espírito maligno, que vão ceder o lugar para aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, para sempre com o Senhor, no céu, após a ressurreição. Então aqui se encontra a nota de estudo da Bíblia da Reforma. Então, querido, esta aqui é mais um vídeo e que você possa ter sido abençoado através desse vídeo. 2 Bíblias de cunho teológico, né? Bíblia do discípulo, de estudo discípulo arminiana, e Bíblia de estudo da Reforma, puxando para o luterano, algo assim, né? Então este é o vídeo, que Deus possa abençoar cada um em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.